Nesta aula, eu vou explicar para você as funções essenciais para você conhecer aqui no Excel. Então, muitos pensam sobre o PROC-V, sobre o índice CORRESP, mas as funções que eu vou explicar aqui, elas são simples, necessárias e fundamentais na usabilidade, tanto no dia a dia, no meio corporativo, quanto se você for também participar de uma entrevista. Eu vou falar das funções de contagem e de soma condicional. Então, veja só, eu tenho aqui uma planilha que contém uma relação de vendas ocorridas. Então, eu tenho aqui o nome do vendedor, eu tenho localidade, eu tenho o estado, segmento e o valor total. Então, se eu quiser, por exemplo, somar o valor total, é muito simples, né? Eu vou lá, né, e utilizo, por exemplo, aqui a função soma. Perfeito. Soma, eu pego aqui da célula F8 até o final, então eu vou arrastar aqui até o final, que é o F964. Então, aqui, ó, soma de F8 até F964. Perfeito, isso aqui. Mas, observe só, quando eu utilizo aqui a função de soma, ele vai somar todo mundo de uma vez só para mim, e não é isso que eu quero. Eu quero, por exemplo, saber as somas por vendedores. Então, que vendedor que eu tenho? Ó, eu vou vir aqui, ó, vou clicar em qualquer célula e vou lá na guia dados e vou colocar um filtro aqui para você. Então, eu quero saber por vendedores. Eu coloquei aqui os filtros e quero escolher, por exemplo, vamos lá, quem que eu quero? Eu vou verificar quanto que a Maria vendeu. Então, eu desmarco todo mundo, vou escolher Maria. Então, ele vai trazer aqui somente os dados da Maria, mas aquele valor que eu mandei somar, ele continuou somando todo mundo, ele não somou somente os itens da Maria. Eu quero, por exemplo, contar quantas vendas a Maria fez, né? Então, se eu aplicar uma função de contagem usando a função conte.c, eu consigo verificar quantas vendas a Maria vendeu, ou seja, eu quero contar, eu quero somar a partir de uma condição, tá certo? Então, eu vou voltar aqui meu filtro e vou te mostrar aqui as funções que nós vamos utilizar. Então, eu quero escolher um vendedor, então eu vou colocar aqui, por exemplo, Viviane, vou digitar aqui meu nome, Viviane, e eu quero saber quantas vendas a Viviane vendeu. Perceba, Viviane é o item que eu quero procurar. E eu quero procurar onde esse nome? Eu quero procurar lá na coluna B, que vai do B8 até o B964. Então, quando ele encontrar a Viviane, eu quero que ele conte para mim. Então, ele vai fazer assim, ó. É Viviane? É, conta número 1. É Viviane? 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou lá na minha célula e vou utilizar a função de contagem para você observar como é simples e funcional. Então, vai ser assim, ó, conte.c, abre parênteses. Eu vou indicar o intervalo de onde eu vou procurar o que eu quero procurar, ou seja, o intervalo de onde eu vou encontrar Viviane. Então, o intervalo de onde eu vou encontrar o meu nome é onde? É do B8 até lá o final, B964. Então, vai ser assim, ó. B8 é a célula inicial, 2 pontos B964. Opa, 964, ponto, vírgula. Quando eu tiver o quê? Quando eu tiver a palavra Viviane. Como Viviane é um texto, eu coloco entre aspas aqui. Tanto faz o texto em maiúsculo ou em minúsculo, não tem problema nenhum, tá? Então, quando eu dou um Enter, olha só, ele trouxe que Viviane, vou até aumentar aqui para você visualizar. Ele trouxe que Viviane tem 29 vendas. Ou seja, ele veio, pegou esse nome, né? E foi lá e procurou na coluna B, tá certo? Agora, vamos imaginar que eu queira alterar a informação, né? Eu tenho aqui Viviane, quero procurar Ana. Quando eu digitar Ana aqui, olha o que acontece. Ele continua procurando Vivi, ó, aqui, ó. Então, eu teria que alterar o nome para Ana, por exemplo, né? Então, é possível que você faça essa contagem de forma automática. Nesse caso, eu coloquei aqui com você os nomes usando o texto dentro da célula, mas como eu coloco o nome aqui na célula I8, o que eu posso fazer? Ó? Ao invés de colocar Ana entre aspas, eu coloco quem? Indico a célula I8, ou seja, olha, do
8 até o B964, quando tiver o nome que eu escolher aqui, que eu digitar aqui na célula I8. Dando Enter, ele voltou aqui o normal. E olha que interessante aqui, ó. Se eu mudar, vou colocar meu nome e vou dar um Enter, ele já faz automaticamente para mim. Então, ou seja, eu faço uma contagem aqui a partir do item que eu digitar. Olha só, Paulo. Paulo não teve vendas, né? Então, Maria, por exemplo, Maria teve 36 vendas. Então, se eu colocar um nome que não existe, por exemplo, vou colocar assim, Tica, ele não tá aqui, ó. Ele vai trazer como 0, ou seja, ele não encontrou esse nome lá na primeira coluna. Bom, legal. Então, nós fizemos aqui este item, né? Vamos colocar aqui a Ana, prontinho. Aí, agora eu quero fazer uma contagem por localidade, perceba. A localidade, ela está em qual coluna? Olha só, localidade está na coluna B, na coluna C. Então, eu tenho que referenciar a coluna C. Vamos indicar aqui uma localidade. Nós temos aqui, ó, BH. Quando eu desço aqui um pouquinho, ó, nós temos São Paulo, né? Nós temos vários itens aqui. Osasco, Vitória da Conquista. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui uma localidade qualquer, Belo Horizonte, tá? E aí, aqui eu quero trazer o quê? Eu quero trazer a contagem de BH, de quantas vendas ocorreram em BH. Lembrando que esta contagem que eu vou fazer é indiferente do que tem na coluna I, porque eu quero contar apenas por uma localidade. Olha só, conte.c. E aí, eu vou lá na célula que tem a localidade. Vou te mostrar de outra maneira agora. Eu posso... A primeira, eu fui lá e digitei as células, né? Aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui na célula C8 e vou arrastando, pessoal. Arrasto, arrasto. Agora, eu tenho muita informação aqui, né? Eu arrasto com o mouse até o final. Então, quando eu tenho muita coisa, eu acho até melhor eu digitar mesmo, sabe? A sequência. 964. Tá quase chegando aqui, ó. Pronto, selecionei até o final. Quando eu seleciono até o final, deixa eu só voltar aqui pela barra de rolagem. Ele já, tô aqui vindo pela barra de rolagem, ele já digitou, tá vendo? Então, quando for, ou eu digito Belo Horizonte, como eu te mostrei, né? Ele vai trazer, ou eu faço o que aqui nesse caso? Fala para mim, ao invés de digitar Belo Horizonte, porque eu posso mudar o valor aqui do K8, eu clico no K8, pronto, clico no K8, ele já vai trazer automaticamente para mim, ó, pá, já trouxe. Lembrando que ele já, se eu mudar aqui, olha, mesma coisa, ó, São Paulo, quero saber em São Paulo quantas vendas teve, 63. Ele procura a palavra São Paulo ou a palavra BH, aonde? Na coluna C. Agora, eu sei que na coluna C eu tenho somente informações de localidade, né? Eu sei que ele vai até o 964. Mas e se eu continuar colocando mais informações nas linhas, eu quiser continuar preenchendo o item? Então, eu também posso fazer uma contagem de outra maneira. Olha só, eu quero procurar o estado agora, tá bom? Eu vou procurar por MG, que é Minas Gerais. E aí, eu vou fazer assim, ó, conte.c. Que coluna que eu tenho? É a coluna 100, é a coluna do estado, que é a coluna D agora, né? A coluna D inteira. Então, eu vou colocar assim, ó, D, 2 pontos D, ele já referencia que é a coluna D inteira, ponto, vírgula. Ou eu digito MG entre aspas, que você viu que não é tão interessante, né? Porque o ideal é eu alterar aqui na célula. Então, eu clico aqui no M8, que vai ser a célula do status que eu quero. Relação ao estado, né? Então, quando eu fechar parênteses e der um enter, pá, ele já trouxe para mim automaticamente Minas Gerais. E já o segmento. O segmento eu tenho ele na coluna E, que eu tenho vários aqui, ó. Alimentício, cosmético, educacional. Eu quero saber quantos segmentos do educacional eu vendi, né? Então, vai ser assim, ó. Vou colocar aqui educacional. Educacional, lembrando que não precisa ser maiúsculo igual que tá lá na planilha, tanto faz, minúsculo, maiúsculo, enfim, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Olha só, conte.c, abre parênteses, onde eu tenho segmento educacional? Eu tenho segmento educacional na coluna F, né? Na coluna E, né? Então, se eu clicar aqui em cima na coluna E, ó, a quarta forma que eu vou te mostrar, ele já marca que a coluna E é inteira. Então, nesse caso, eu não preciso digitar o E2.Z, que ele já marca. Ponto, vírgula, quando for educacional, fechou parênteses e dá um enter, ó, pá,
ele já trouxe. E se eu mudar aqui para alimentício, ele já trouxe também. Então, beleza, mostrei para você como fazer a função conte.c, como utilizar a função conte.c. Ele vai fazer uma contagem a partir de itens que você indicar. Conte.c, o intervalo que você vai procurar e o que você vai procurar, o item de procura. Então, é isso que nós, vou colocar assim, item de procura, pronto. Item de procura. Prontinho, então ele trouxe aqui essa informação para nós. Legal. Agora, vamos imaginar que eu queira, vou até fazer assim, vou diminuir aqui só um pouquinho, só para ficar bom aqui para nossa visualização. Vou colocar um 8 aqui no tamanho 8, prontinho. Prontinho. Peraí, tcharam, vamos pro tamanho. Aí, o que acontece que eu posso fazer, né? Eu já contei, agora eu quero saber o valor total. Como assim o valor total, né? Então, observe só. Eu quero saber o valor total vendido pela Ana. Então, a Ana está na coluna B e o valor total da Ana está na coluna F. Então, o que eu vou fazer eu vou falar para ele, olha, procura o vendedor lá na coluna B e quando você encontrar, você soma o valor dele que está na coluna F, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer aqui com relação a vendas da Ana. Então, olha só. Nesse caso, eu quero somar a partir de uma condição. Então, para isso, a gente vai usar uma outra função, que é a função soma-C. Então, soma-C, aí eu vou indicar qual a coluna que eu encontro o nome da pessoa. A coluna B. Então, a do B8, até que célula que era? Até a 964, lembra? Então, ó, soma C é direto, não tem soma.c, tá? É soma C, B8 até B964, ok? Ponto, vírgula, quando encontrar Ana, e vai somar quem? E vai somar a informação que está aqui na coluna F, olha só. Então, na coluna F eu tenho o quê? Vou começar no F8, que é essa célula aqui, até, que é os 2 pontos, F964. Olha só, quando eu der um Enter, pá, ele trouxe o valor da Ana, o valor que a Ana vendeu, tá certo? Então, isso é muito bacana, né? Quer ver? Será que funciona? Vou colocar aqui assim, ó, nessa célula, eu vou colocar assim, ó, vou colocar Tica e vou colocar Tica, propositalmente, tá bom? E aqui eu vou colocar o valor de 100 e vou colocar o valor de 200, ok? Agora, olha só o que vai acontecer. Se eu vir aqui e se eu digitar aqui a palavra Tica, ele vai trazer que teve 2 vendas. Ai, Vivi, mas aqui ele não trouxe o valor, porque estava escrito Ana. Então, eu vou indicar quem? Eu vou indicar a célula, que é a célula I8, olha só, dando um Enter, ele já trouxe. Tica vendeu 300. Se eu mudar para Viviane, vendeu 313 mil. Se eu mudar para Ana, vendeu o valor aqui que ele trouxe. Ou seja, ele já traz tudo automaticamente para nós. Agora, a mesma coisa eu posso fazer com a localidade, com o estado e com o segmento. Então, lembrando que eu vou usar o soma-C. Onde eu procuro São Paulo? São Paulo eu procuro aqui, ó, na coluna C, né? Então, se eu quiser clicar aqui na coluna C para ele marcar para mim o C2.C, eu posso fazer isso, Vivi? Pode. Então, ele vai procurar na coluna C. Quando encontrar esse valor aqui, que é São Paulo, e ele vai somar quem? E ele vai somar a informação da coluna F. Olha só. Então, ele procura na coluna C. Quando ele encontrar, ele soma a informação da coluna F, fecha o parênteses e dou um Enter aqui. Ele já trouxe, se eu mudar para Belo Horizonte, ele vai trazer também, ó, 57 vendas do valor total que trouxe aqui. Vivi, eu posso copiar e colar essa fórmula para os outros? Ó, uma sugestão, tá? Dá 2 cliques aqui na célula, seleciona a informação aqui com o teu ponteiro do mouse. Aí eu vou dar um Ctrl C e aí você pode dar um ESC e colar aqui, ó. Pode colar aqui, lembrando. O estado está na coluna D, né? Então, vai ser D2.D, que é onde, ó. Aqui, ó, o estado na coluna D.
Como é uma informação bem simples, eu preferiria até fazer de novo, fazer na mão, mas tudo bem, ó. O M8 que vai ser ó, Minas Gerais, ó, Minas Gerais, e prontinho, ele trouxe aqui para mim, tá? Então, ele trouxe a informação aqui para nós. Lembrando, a coluna D, né, quando eu vou pegar o segmento, a coluna D vai mudar para a coluna E, certo? Aí, a coluna M, né, ele vai mudar para a coluna O, porque eu vou colar aqui a informação. Mas a coluna F tem que manter a coluna F. Ou seja, por que tem que manter? Porque eu sempre vou somar o total. Então, olha só o que é possível você fazer também. Você pode deixar o D assim normal, destravado, porque quando eu copiar para lá, será que ele vai mudar ou não, né? Eu vou deixar para você visualizar, porque é uma coisa que o pessoal sempre pergunta da questão de fixar ou não fixar a célula. O M eu vou deixar destravado, agora o F eu vou deixar travado, ó. Coloco um cifrão antes do F e coloco um cifrão antes do outro F também. Ficou assim, ó. O que acontece com o Excel, né? Quando você copia para a direita, ele vai mudar o número a letra das colunas, né? É isso que ele vai fazer. Então, aqui a coluna M ele vai mudar 2 pontos da coluna M, que ele vai mudar 2 colunas aqui. Então, vai dar certo que vai chegar na O. A coluna F eu deixo travada, mas a coluna D, ele vai mudar também. Então, se eu mudasse para uma da direita, ele mudaria para E. Agora, se eu mudar para 2, ele vai mudar 2 colunas. E é isso que eu quero mostrar para você, ó. Vou dar um Ctrl C assim e vou dar um Ctrl V agora. O que aconteceu? Deu errado. Por que deu errado? Ó, o O deu certo, o F ficou travado. Agora, eu estava na coluna D. Como eu pulei 2 colunas aqui, ele vai tentar procurar o segmento aonde? Ele vai tentar procurar na coluna F, porque eu mudei 2. Então, dessa forma, você percebe que nem sempre você consegue copiar, colar e vai dar tudo certo, né? Então, aqui eu tenho que indicar que é a coluna E. Então, observe você. Na coluna E, quando encontrar o segmento, vai somar o que tem na coluna F. Quer ver, ó? Na coluna E, quando encontrar o segmento, vai somar o que tem na coluna F. Vai somar alimentício, vai somar bebidas, vai somar presentes, ou seja, cada segmento que eu indicar, ele já vai somar automaticamente para mim. Bom, então aqui você observou que eu contei a partir de uma condição só, localidade. Eu somei a partir de uma condição apenas, que foi a localidade também. Agora, e se eu quiser, por exemplo, somar ou contar a partir de vários itens, né? Então, eu quero. Vou indicar aqui embaixo para você, ó. Então, quando eu quero somar Ana, que vendeu em São Paulo, ou Ana, que vendeu em Belo Horizonte. Será que ela vendeu em Belo Horizonte? Será que a Ana vendeu em Belo Horizonte? Tenho essas 2 condições aqui. Agora, vem cá. Quando eu venho aqui, ó, eu sei que a Ana vendeu em BH, a Vivi vendeu em BH, né? Que mais? A Ana vendeu em Contagem, Camaçari, mas eu só quero as vendas da Ana em BH, tá certo? Eu só quero em BH. Então, eu tenho quantas condições agora? Eu tenho 2 condições, vindo aqui, ó, opa, eu tenho 2 condições, o nome da pessoa e o local que ela vendeu. Então, quando você tem mais que uma condição, que é nesse caso, né, simultaneamente eu quero saber o que ela vendeu em BH, o que a Ana vendeu em BH, eu vou fazer assim, ó, igual a conte.ces, tá bom? Conte.ces permite que você coloque várias condições, lembrando que é o primeiro intervalo de critérios e o primeiro critério, que seria isso, né? Onde eu vou encontrar Ana? Então, eu vou indicar que Ana, ela está lá na coluna B, né? Então, eu vou falar assim, ó, uma forma, tá? B8 até B964, ponto, vírgula, quando for Ana. Legal. E agora, o Belo Horizonte, como que eu vou fazer? Eu vou lá, ó. Belo Horizonte está na coluna C pra gente, né? Então, eu vou colocar lá C8
até C964, quando for Belo Horizonte. Fecho aspas aqui e dou um Enter. Olha só, ele trouxe que a Ana fez 19 vendas em BH, tá certo? A mesma coisa eu poderia fazer aqui nessa fórmula da seguinte maneira para você. Ó, conte.cs, abre parênteses. Então, eu posso indicar que eu quero tudo da coluna B quando for esse nome, tá? Tudo da coluna B quando for esse nome. E tudo da coluna C quando for esse local. Então, eu indico a célula aqui. Tudo da coluna B quando for esse nome, tudo da coluna C quando for esse local. Quando eu fecho parênteses e quando eu dou um Enter, olha só o que acontece, pessoal. Pá! Então, ele já trouxe para mim igual, trouxe valor igual, mas agora, se eu colocar um São Paulo aqui, ó, ele vai trazer, será que a Ana vendeu em São Paulo? Olha só, a Ana vendeu em BH, ela vendeu 19 e em São Paulo ela vendeu 33. Será que a Ana vendeu em Camaçari? Quando eu dou um Enter, olha só, ela vendeu 30 em Camaçari, ou seja, funciona essa questão aqui, né? Então, estou contando quantas vendas tiveram. Agora, se eu quiser somar as vendas da Ana, como ficaria? Eu tenho essa condição e essa condição. Então, para somar, ao invés de usar somente o soma C, eu vou usar o soma Cs, tem um Szinho no final aqui, tá? Então, aqui no S, soma Cs, eu vou indicar o quê? Primeiro, ele pede o intervalo do que eu vou somar. Então, eu vou somar o quê? Eu vou somar a coluna F aqui, né? Então, eu venho aqui, ó, F8 até F964, ponto vírgula. Agora, aqui eu vou somar a coluna F. Quando? Quando na coluna B eu encontrar a Ana e quando na coluna C eu encontrar o local. Então, quando no B8 até B964, eu encontrar a Ana. E quando no C8 até C964, eu encontrar Belo Horizonte, tá? Eu vou colocar esse Belo Horizonte aqui, porque como a gente fez a contagem aqui, eu vou somar a questão do BH, tá bom? Então, ó, vai somar a coluna F quando na coluna B for Ana e quando na coluna C for BH. Então, o que ele vai mostrar para nós? Olha só, Ana teve 19 vendas em BH, que a gente tinha feito aqui, e o valor total foi este. E agora, se eu quiser calcular o soma Cs aqui para qualquer célula, eu posso também, ó. Soma Cs. Que coluna que eu vou somar? Não é a coluna F? Então, eu vou lá e indico que eu quero a coluna F, dois pontos F, tá? Ponto, vírgula. Quando? Quando na coluna B for quem? For Ana, que está aqui nessa célula, que está no IS15, e quando na coluna C for quem? For Camaçari, que está nessa célula, que é o I16. Aqui eu também poderia colocar, tá? F8 até F964, B8 até B964, C8 até C964. Eu só quis mostrar para você que é possível fazer dessa maneira. Dou um Enter. Olha só, Ana em Camaçari teve 30 vendas e vendeu isso aqui. Ana em Belo Horizonte, que a gente especificou, né? Aqui é a Ana em Belo Horizonte, né? Ela teve 19 vendas e teve valor total aqui. Se eu quiser saber outro local, Ana em São Paulo, vai. Ana em São Paulo. Olha só, 33 vendas e o valor aqui. Então, quando a gente referencia a célula, né? Quando a gente referencia a célula, o que eu mudar aqui, ele vai refletir automaticamente no meu resultado. Agora, quando eu digito o valor que eu quero e o local que eu quero, aí ele já não muda, tá? Então, qual a sintaxe destas funções, né? Então, a gente falou do conte.c lá em cima, aí a gente falou aqui do soma C. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, só para você lembrar aí nas suas anotações, tá? Conte.c, soma C é assim, ó, intervalo, item de procura,
procura, item da soma, intervalo de soma. Esse é o conte ponto, é o soma C, tá? O soma C. Vou deixar até aqui assim, ó, pá. Esse é o soma C. Aí você tem o conte ponto Cs, que ele vai ser o quê? Intervalo 1, item 1, item que você vai procurar. Intervalo 2, o item 2, e assim por diante. Esse é o conte ponto Cs, tá? Esse é o conte ponto Cs. E o soma Cs vai ser assim, primeiro é o intervalo de soma, depois o intervalo 1, o item que você vai procurar 1. Intervalo 2, o item que você vai procurar 2. E assim por diante. Perceba que o soma Cs, ele é diferente do soma C. O soma C intervalo, ele procura lá no final, ó. Tá certo? E o soma Cs, o intervalo, ele procura lá no início. Então, fique atento a essas funções, tá? Lembrando que elas são simples, né? Elas são práticas, mas elas são muito importantes aí no seu dia a dia, né? Nos seus negócios, né? No meio corporativo. Se você fizer uma entrevista de emprego para um teste de Excel, para alguma vaga, certamente cairão essas funções, tá bom? Então, se você achou interessante essa aula, comenta aqui embaixo, comenta aqui no item de comentários para mim, dá um feedback, fala também o que você gostaria de aprender. Aproveita e curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E se você puder também, por que não? Compartilha com seus amigos, coloca na sua rede social, propague o conhecimento. Então, eu tô aqui, eu sou um canal para trazer conhecimento para você, mas esse canal ele pode expandir aí, né? Através da sua ajuda também. Então, tenha sucesso nos seus estudos, nas suas análises, nas suas somas e contagens condicionais. E até a próxima aula. Muito obrigada por sua presença.